Em 1982, foi para a cidade de São Paulo, onde participou de vários programas em emissoras de televisão. Relembro o grande cantor Roberto Macaça com muita alegria, com muita satisfação e com muita saudade. O cantor que eu conheci nos anos 80. A primeira vez que eu falei com ele pessoalmente, porque eu só conhecia do programa do Bolinha. Me tornei fã de Roberto Macaça assistindo o programa do Bolinha. Assistindo e torcendo por ele, que ele fosse o grande vencedor daquele concurso que o Bolinha fazia. E quando ele esteve uma vez, nos anos 80, aqui em Manaus, eu tive o prazer de conhecê-lo, mas a primeira vez que nós nos encontramos, quase que a gente termina em brigas. Porque eu não sabia depois que nós fizemos as pazes, que nós ficamos de mal. Porque uma coisa que aconteceu, que eu não vou falar aqui, o que foi que aconteceu, que eu me zanguei com ele, mas a culpa não era dele. Depois, com o tempo, foi que eu vim saber. Eu fiquei de mal com ele uns 2 anos. Mas eu sempre respeitando e admirando o grande cantor que ele sempre foi. Um dia eu fui fazer um show e eu não sabia que depois de mim seria ele. E eu cantei primeiro. Quando eu terminei de cantar, veio um rapaz e me chamou. Kátia, vem cá. Eu diga, tem uma pessoa que está ali naquele camarim que quer falar com você. E eu fui lá. E era ele. Ele abriu os braços para mim, aí eu também abri os braços para ele, nós nos abraçamos, esquecemos tudo que passou naqueles momentos que nós tivemos uns 2 anos antes, que depois ele me explicou que a culpa não tinha sido dele, e sim do próprio Bolinha. Mas aí esquecemos. E a nossa amizade prosperou, a minha admiração cresceu mais ainda, porque Roberto Macaça, eu amava escutar Roberto Macaça cantando e conversando. Um homem muito inteligente, mas muito inteligente, gente. Muito amigo e respeitando sempre as pessoas. Muito respeito. A minha admiração por ele vai ser eterna. E eu, assim, acompanhei também, assim, os últimos dias dele, assim, ainda de vida, tal, aqui, as visitas na casa dele, visitas no próprio hospital onde ele estava internado, e essas coisas assim, tá? E, assim, resta sempre uma grande saudade dele, isso aí é uma coisa inevitável. No dia que ele foi dormir, eu costumo dizer que o Roberto Macaça não morreu, ele foi dormir e está tirando assim uma soneca, assim, que uma hora dessa ele vai estar aqui com a gente novamente. Quando o telefone tocou por volta de 4 horas da manhã, né, e eu vi que era a Kátia, eu digo, bom, o Macaça, agora perdemos ele por um tempo, e realmente a Kátia me dando a notícia e tal, aí já veio aquela coisa das lembranças, você já não conseguia mais dormir, aquela situação toda, né? E assim, o que eu guardo dele são os momentos alegres, porque convivência mesmo pessoal com Macaça foram poucos meses, pouco tempo. Mas como a gente conversou, parece assim, que nós já nos conhecíamos há muitos e muitos anos. Eu falei, realmente, desde os anos 80, e ele sempre via aquela coisa toda. E ficou essa lembrança boa dele. Eu não tenho lembrança triste do Macaça, não tenho. Eu só tenho lembrança dele alegre, sabe? Lembrança dele cantando, lembrança dele rindo, lembranças dele, ele me contando a trajetória da vida dele como cantor, como compositor, como intérprete, né? Ele me contando que cansou de fazer a produção do programa do Bolinha também. Nossa, então eu tive esse prazer e esse privilégio de ter, assim, participado da vida desse grande cantor brasileiro chamado Roberto Macaça do Brasil. Então, sou feliz por Deus ter me presenteado isso, de ser amiga do Macaça,
de ter andado junto com ele, de ter ajudado ele no momento que ele mais precisou, de ser a confidente de Macassa nos últimos momentos, né, de estar junto com a família. Macassa, meu amigo, saiba que onde você estiver, que eu sei que eu acredito em Deus, que o Espírito está assim do nosso lado. Eu sei que você está feliz porque a sua amiga, as suas amigas, os seus anjos da guarda, Madalena Soares e Neila Augusto, estão junto de sua família, junto de sua esposa, de seus filhos, principalmente de Luquinhas. Não todos são filhos, mas ele tinha assim, um carinho especial para o Lucas, porque o Lucas é o menor, o Lucas ainda é criança e precisa assim, de ajuda. Então, suas amigas, seus anjos da guarda, representando toda a sua legião de amigos, estão junto e vão continuar o tempo que Deus permitir de ficar junto da sua família, de relembrar todo o seu trabalho, como esse último que nós fizemos, ajudando Passos, a Kátia, no Teatro Amazonas, agradecido todo esse apoio que nós temos do Estado. E Macassa, que Deus te acompanhe, meu amigo, que fique aqui um carinho grande assim, eternizado por você. Valeu, obrigada, Papai do Céu, por ter deixado eu participar da vida de Roberto Macassa. Então eu creio assim que o Roberto, ele não queria ir, isso era fato. Ele não queria ir embora, ele não queria nos deixar de jeito nenhum. Mas foi a vontade de Deus e a gente tem que respeitar e não contestar a vontade de Deus, né? Porque chega toda hora que ele dizia assim, minha filha, eu estou lhe dando muito trabalho. Eu dizia, não, meu filho, isso é o dia a dia da gente. Amanhã sou eu que estou precisando de que alguém cuide de mim. Então eu sentia prazer, eu cuidei dele com amor. Eu nenhum momento eu me senti cansada. O meu físico às vezes reclamava, mas eu nunca, em nenhum momento eu me sentia cansada de cuidar dele. E se ainda hoje ele estivesse vivo aqui, ou no hospital, onde fosse, eu estaria do lado dele. E eu disse um dia para ele, eu vou cuidar de você até você ficar bom. Eu não dizia até o fim, porque eu não usava essa palavra com ele, eu dizia até você ficar bom. Porque às vezes ele ficava bravo, porque se eu saía e não ficava um pouquinho mais perto dele, então ele ficava reclamando, aí ele ficava chateado, mas eu dizia, não, eu vou ficar do seu lado até o fim. Então nada, cegueira, doença, nada me cansou, nada fez eu desistir de ficar perto dele. Mas a gente sempre esteve do lado dele, eu, minha irmã, nossa família em si, né? Sempre esteve do lado dele, né? Sempre apoiou ele em tudo, mesmo às vezes que ele queria viajar para vários cantos, né? Às vezes que ele já fez na vida, aproveitou muito a vida, né? Viajou para vários cantos, tanto do Brasil como também para o exterior, né? E ele aproveitou muito a vida dele, aproveitou bastante, né? E o que eu levo do meu pai sempre vai ser isso, ele sempre aproveitou bastante a vida dele, sempre foi um artista, assim, uma voz muito bonita. Eu sempre acompanhei muito de perto, não participava efetivamente porque minha área era outra, né? Deus quis que eu traçasse outro rumo, né? Estudasse, me formasse, fizesse outras coisas, né? Outra área de vida, não artisticamente falando, né? Mas assim, sempre acompanhei ele de perto, né? Sempre dava alguma opinião a respeito de alguns trabalhos dele, né? Às vezes ele perguntava, né? Como eu era mais jovem, né? Era antenado nessas coisas de música também, os colegas e tal, às vezes ele perguntava alguma coisa, né? E sempre eu acompanhei ele como artista, né? Sempre gostei muito dos trabalhos que ele fazia, né? Tem algumas canções dele próprio mesmo, de autoria dele, que eu gosto muito e vou levar isso para o resto da minha vida. A vida pregou algumas peças ao cantor romântico Roberto Macassa, mas esses problemas pessoais ou de saúde não tiraram o sorriso largo do artista, que, embora cego há 5 anos, sempre demonstrou vigor físico e talento.
Seu sonho maior era gravar um DVD ao vivo no Teatro Amazonas, que, ajudado por Cátia Maria, Manuel Passos e Robério Braga, teve seu sonho realizado antes de morrer. Roberto Macassa teve o privilégio de realizar sonho, afinal, acumulava 48 anos de carreira. O repertório do show cantou Milton Nascimento, Moacir Franco, Altemar Dutra e outros tantos talentos. Apesar do seu estado de saúde, ainda realizou 2 apresentações para um Teatro Amazonas lotado. Roberto Macassa representou para todos nós uma das mais belas histórias de um cantor nordestino que adotou o Amazonas para viver. Um dia de festa para ele e para a cidade de Manaus. Macassa, como era carinhosamente chamado, levou o público presente ao delírio e expressou talento e garra. Hoje, ele já não está mais entre nós. Partiu para a morada eterna, mas suas músicas permanecerão sendo cantadas pelo grande público que sempre o acompanhou. Chegamos ao final de mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje contamos vida e obra de Roberto Macassa.